Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Piauí para acompanhar como é que estão as atividades de colheita dessa safra de soja 21-22. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Alzir Pimentel Aguiar Neto, ele que é presidente da ProSoja do Piauí, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Alzir, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado a todos os telespectadores do Notícias Agrícolas. Alzir, como é que estão avançando os trabalhos de colheita aí no Piauí? Os produtores têm boas condições para conseguir realizar essa colheita? Tem avançado muito bem a colheita, ainda nós estamos com excelentes volumes de chuvas aí contabilizados na última semana, mas já estamos, vamos dizer, do meio para o fim, né? Já chegando próximo aí de 2/3 da área colhida. Tem tido uma produtividade bem maior do que a safra passada, né? Essas primeiras áreas aí já acreditamos aí próximo de 60 sacas por hectare, então um número maior do que a safra passada, quase 10% maior do que a safra passada em termos de produtividade, e com a consolidação aí de uma área maior que 8% do que a safra passada, a gente consolida de fato mais uma safra recorde para o estado do Piauí. Então, Alzir, daquela última vez que a gente conversou, que foi lá no começo do plantio, ainda no ano passado, era justamente essas as expectativas, né? Aumentar a área 8% e a produtividade em 10% que você tinha comentado. Essas projeções, então, se confirmaram, até de repente, podem até ser superadas, então. Exatamente, tem superado, né? Nós estamos tendo tanto o incremento que a gente já previa de área plantada, como também o incremento da produtividade, né? Foi um ano de boas chuvas, né? Foi um ano até de um volume de chuva muito mais alto do que a média. Você tem noção, algumas regiões já com 1.600, 1.700 milímetros acumulados, né? A média histórica aqui dessas regiões é em torno de 1.500 a 1.300, ainda já consolidando, né? A lavoura foi plantada um pouco mais cedo, então assim, as últimas lavouras já entram no seu estágio final. Acredito que mais os próximos 15, 20 dias a gente deva finalizar toda a colheita de soja e com a previsão aí consolidada já de mais uma safra recorde em produção e em produtividade também. E aí, Alzir, olhando agora para o mercado, como é que foram as condições de venda dessa safra para o produtor aí no Piauí? Houveram bons preços, boas oportunidades? Como é que avançaram essas negociações até aqui? Eu acredito que essa safra aí ela deva estar também em torno dos seus 60%, 70% aí comercializados. Nós tivemos uma boa relação de troca, né, da última safra, dessa última safra, né? Tivemos uma condição comercial muito interessante, tanto na aquisição dos insumos quanto na venda da soja, né? O produtor conseguiu ali cravar bem um custo interessante, né? O que já nos preocupa para a próxima safra, que a gente já não vê mais esse cenário. Estamos numa dificuldade muito grande de fechar os volumes de fertilizantes, né? Quando aparece algum volume no mercado, já é bastante disputado e o preço aí já 4 vezes mais alto do que a gente comercializou na safra passada. E a soja não teve essa escalada de aumento aí nesse preço, né? Então, assim, a gente está muito preocupado com esse custo para a próxima safra agora, né? E aí, Alzir, justamente dentro dessa questão, pensando na próxima safra, né, na sequência das atividades, como é que está esse planejamento, essa preparação? É o momento de buscar essa compra de insumos? É melhor esperar um pouquinho? Como é que a ProSoja tem se posicionado nesse momento de incerteza, pensando ali na sequência das atividades? Assim, eu acho que é o momento de você já estar com sua programação feita, né? A maioria dos produtores já devem estar com a programação do próximo ano feita. Tem que ver cada um tem que fazer a sua conta aí para fazer uma relação de troca mais justa possível, mas não está fácil. Os insumos estão cada vez mais escassos, né? Quem não fechou
fertilizante talvez tenha dificuldade de encontrar, porque não está tendo disponibilidade no mercado, principalmente cloreto de potássio e os próprios fosfatados em geral. Então, assim, eu acho que tem que fechar um pouco. O que a ProSoja tem recomendado é que busque travar um pouco aí, né, para não ficar totalmente exposto e deixar tudo lá para frente. Talvez não seja o momento de fechar 100%, mas seria interessante já garantir alguma coisa, porque a próxima safra já estamos praticamente nela, né? E a Elzi, pensando, a gente já consegue ter alguma expectativa para a próxima safra em termos de área cultivada? Deve seguir aumentando aí no estado? Ou essa situação difícil de insumos que você comentou pode dar uma freada nessa expansão de cultivo? Acho que ainda é cedo, né? Mas com certeza essa escalada da subida dos insumos ele vai influenciar de alguma forma para que haja uma reduzida nesse aumento de área, né? Se houver alguma coisa, acredito algo da ordem aí de 3 a 4%, mas ainda é cedo, né? Lembrando que diferentemente de outras regiões já consagradas aí, com plantio direto há mais de 30, 40, 50 anos, né? E já buscam soluções de outros produtos, outras formas de plantar, outras fontes de macro e micronutrientes. As áreas novas do Piauí não tem como tirar o pé. Então, assim, a gente ouviu vários relatos aí de produtores do Mato Grosso, do Paraná. Não, dá para reduzir em 50% aqui. Até acredito que dá até para reduzir mais, né? Áreas com 70 anos de cultivo, você consegue fazer uma ciclagem de nutrientes, você tem um plantio direto plenamente instalados, mas aqui no Piauí, com uma área nova, um cerrado totalmente deficitário, tirar é querer não ganhar, né? Então, assim, não tem como. Então, é melhor não fazer. Então, eu acredito que o produtor ele talvez reduza essa área de crescimento justamente por esse aspecto. O Piauí talvez seja um dos países, um dos estados mais impactados por toda essa situação geopolítica aí, dessa situação da subida do preço dos fertilizantes, porque a gente não tem como tirar muito o pé. Nossas áreas são muito novas, são pouco construídas, ainda não tem um perfil definido, não tem um histórico de fertilidade que dê condição do produtor dizer, não, eu vou reduzir a adubação, né? Agora, assim, ainda tem aí algumas áreas que têm mais de 30 anos de cultivo, que não é a realidade do Piauí, né? São poucas áreas com esse perfil que pode sim reduzir um pouco a adubação. Mas no contexto geral do nosso estado, pela jovialidade que ele tem, é praticamente impossível fazer isso. Alzir, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente ter uma ideia melhor de todo esse cenário, tanto da safra atual como dessas preparações já para o próximo ciclo. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, eu agradeço a participação, assim, acho que a gente tem que estar muito preocupado com essa questão dos custos, sim. Infelizmente, a gente não consegue entender essa escalada dos preços, né, dos fertilizantes, não há uma justificativa plausível, existe a questão pontual da guerra Ucrânia-Rússia lá. Outros fertilizantes que não estão diretamente impactados também têm subido, assim como alguns defensivos. Então, o que a gente vê é, de certa forma, um oportunismo do mercado em geral, tendo esse pretexto aí para ter essa escalada de preço. De toda forma, o produtor não pode deixar de fazer seus travamentos, e assim como no mercado futuro, na venda e na fixação de soja, eu acho que ele deve avançar aí já fazendo aí o seu custo para a safra que vem, né? Então, muito obrigado a vocês aí. Eu acho que a gente tem que seguir com a prudência e fazendo o que nós sabemos fazer, que é produzir. Alzir, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando como é que vai se dar essa preparação para a safra seguinte aí no estado. Um abraço, até a próxima. Obrigado. O Alzir Pimentel Aguiar Neto, ele que é presidente da ProSoja do Piauí, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja 21-22
e como é que está a preparação do produtor piauiense já para o próximo ciclo, a safra 22-23. Rosir destacando que para essa safra atual, as expectativas iniciais de área cultivada e de produção estão sendo até superadas lá no estado depois de boas condições climáticas, chuvas acima da média. Então aquela projeção inicial, que era de aumentar a área cultivada em 8% e aumentar a produtividade em 10%, estão sendo superadas. Nova safra recorde deve ser registrada lá no Piauí, com o final das atividades de colheita que deve se dar nos próximos 15 a 20 dias. Rosir destacando, inclusive, que a relação de troca para a safra 21-22 foi bastante positiva, os insumos foram comprados com boas oportunidades, os preços para a venda da soja também foram positivos, então a rentabilidade, a relação de troca é bastante positiva para esse ciclo. Pensando na sequência das atividades, para a próxima safra 22-23, aí sim o cenário muda bastante, os custos de produção estão muito elevados, há inclusive dificuldade de encontrar alguns produtos no mercado, como os fertilizantes. O Rosir destacou aqui para a gente essa situação. E aí a recomendação da ProSoja é que o produtor já tenha a sua preparação, o seu planejamento feito nesse momento e busque compra de insumos assim que for possível. Claro que a recomendação não é comprar 100% dos seus insumos nesse momento, mas já ir comprando alguma coisa e se garantindo, porque além dos preços muito altos, a falta da disponibilidade de alguns produtos no mercado, o que pode impactar bastante a produção da próxima safra. O Rosir destacando que, ao contrário de outros estados que já têm uma produção mais consolidada, lá no Piauí fica muito difícil fazer a redução no uso de fertilizantes, já que muitas dessas terras são novas, são cultivadas há pouco tempo, então é preciso fazer esse uso. E caso não haja a possibilidade de usar a totalidade dos fertilizantes necessários, vale a pena não fazer o cultivo, então isso pode até atuar como um freio na expansão de área cultivada lá no estado. Nessa safra cresceu mais de 8%, como a gente comentou. Para a próxima safra, caso essa situação de fertilizantes permaneça, esse crescimento pode ser de apenas 3%, uma projeção de momento lá para a ProSoja Piauí. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.